família Avivamento, separe esses dias, anota na sua agenda e prepare o seu coração, porque março não é um mês comum, mas sim o mês do avanço. Deus abençoe e tchau, tchau. Então esses são os avisos do mês de março para você estar atento, sincronizado naquilo que está para acontecer na sua igreja. Tem questões de mulheres, questões das crianças. Nós vamos ter também um evento dos empreendedores, que vai ser na Paulista com a Brigadeiro. Enfim, é uma igreja que não para, está sempre em movimento. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira vez. Pastor, é a primeira vez que eu estou na igreja. Se você não se constrangir, tem uma pessoa ali, tem mais um amigo ali, tem mais uma pessoa lá, tem mais uma lá no fundo. Tem mais alguém que é a primeira vez? Tem mais uma amiga aqui, glória a Deus. Eu quero que a igreja aplauda Jesus por essas vidas. Vocês são muito bem-vindos. Se vocês estavam procurando um lugar para ficar, vocês encontraram. Irmãos, eu quero te desafiar a você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nós sabemos tantas coisas que estão acontecendo. Nós estamos fazendo a reforma aqui da cobertura lá fora. Depois você passa no restaurante e vai ver que está sendo feito. Nós estamos aqui também fazendo agora a questão do Ministério Kids. Vai ter um grande investimento. Nós vamos ter agora uma sala sensorial para as nossas crianças autistas, crianças atípicas, para receber bem as famílias. Nós estamos aprendendo a saber lidar com os desafios do dia a dia. E não há nada melhor do que chegar na sala, ter um brinquedo a qual o seu filho ele vai ser desenvolvido, ter um abafador se de repente precisar. As professoras estão se preparando na questão do TEA. Enfim, a igreja precisa se adequar e saber lidar com as nossas crianças. E aí eu conto com todos vocês nesse trabalho, nesse projeto. De repente você conhece, você sabe mais do que eu a respeito desse assunto. E nessa igreja nós não temos problema nenhum de aprender um com o outro. Então você que conhece, quer dar dica, a obra tem andamento. Eu acredito que essa semana já vai estar pronto toda a estrutura. Posteriormente nós vamos pintar, deixar tudo bonitinho, nesse mesmo jeitinho que está aqui. Nós vamos colocar todo o gramado sintético, porque se a criança cair não se machuca, e também dá um ar, né, de você receber bem. Então vai ser da escada até lá em cima. Então a igreja ela não está parada, a igreja está em movimento. Estamos com um desafio muito grande e nós precisamos recolher também as pessoas que pegaram a rifa do iPhone, a qual nós vamos fazer o sorteio em prol da nossa obra. Então se você de repente pegou o seu talão do iPhone aí e você está com ele, devolva, né? Passa aí com a supervisão, valide, coloque dentro da urna, né? Hoje uma pessoa comprou 2 talões, então só de você estar divulgando, comentando, ajuda bastante, porque é uma obra muito grande. E se não tiver recurso, meu irmão, a gente vai só orar e nada vai acontecer. O valor é de R$30, né? Nós estamos com esse iPhone e todo o valor vai ser para essa grande obra que nós vamos realizar. Se devolverem os talões, não tem problema nenhum, a gente faz o sorteio nessa ceia. Então eu quero que vocês se comprometam, façam isso. E se você ainda não pegou, pegue, ajude, contribua, participe, divulgue para as pessoas da família, porque na unidade Deus ele vai ordenar a bênção. Então te convido a você fazer parte. Quero te convidar. O salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A maior dificuldade nossa, meu irmão, é em entregar. Se você pegar o contexto, não começa dizendo que ele fará, começa dizendo que ele, para você entregar. E a maior dificuldade nossa hoje é de ser pessoas entregues ao Senhor. E a entrega do dízimo e da oferta revela o tanto que você confia no seu Deus. O dízimo nada mais é do que você devolver a Deus 10% daquilo que Ele já te entregou. Deus ele nunca vai te pedir aquilo que Ele não entrega. Então o dízimo é uma entrega daquilo que Deus confiou em tuas mãos. E nós precisamos entender que nós somos bons mordomos da obra do Senhor. E quanto mais você entrega, mais o dono de tudo não vai ter problema nenhum em te abençoar. A oferta, meu irmão, ela é uma semente. E quanto mais você oferta, a Bíblia diz que quanto você é fiel no pouco, Deus ele te coloca no muito. E a oferta é uma oferta de gratidão. Gratidão por aquilo que Deus ele fez na minha semana.
a saúde que Deus me permite ter, a família que Ele me permite ter. Tem desafio? Tem, mas Ele me permite ter. O sustento diário que Ele permite ter. Se você analisar, você passa por desafios, mas Deus não deixa faltar nada. Aos 45 do segundo tempo aparece a provisão. E aí a gente vai achar que é o mérito do nosso serviço, é mérito do nosso trabalho, mas não, meu irmão. É a provisão de Deus, é o socorro de Deus. Você pode fazer através da máquina, você pode fazer através do Pix. Eu quero que você faça com maior amor, com maior intensidade, com maior verdade. E mesmo que você faça no digital, eu quero que você faça e entregue aqui no altar do Senhor. Convido toda a igreja a ficar de pé. A ficar de pé, por gentileza. Nós vamos orar pela sua vida financeira. E eu não tenho dúvidas que nada vai faltar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Irmãos, quando você entrega uma oferta, você deve colocar um nome nessa oferta. Toda oferta ela tem que atingir um objetivo. O solo é fértil, o solo é bom. Nós temos um compromisso na Santa Ceia, que de vocês vai ser às 9h30, entregar uma oferta especial. E essa oferta especial, ela vai servir para pagar as parcelas que nós temos do terreno. São parcelas altas. Eu quero te convidar a você ser fiel também nessa oferta excelente, que nós entregamos há anos. Então, quando todo o corpo se une nesse propósito, nada vai faltar e o objetivo será alcançado. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida financeira da nossa igreja em Tuas mãos. Abençoe, Deus, os recursos do Seu povo. Não deixe faltar nada. Nós sabemos que os dias são tão maus, mas sabemos, Pai amado, que o Senhor nos socorre diariamente, minuto a minuto, porque o Senhor, Pai amado, é o nosso socorro. Abençoe, Deus, a finança dessa igreja, que é uma igreja próspera. Nós somos uma igreja abençoada, nós somos uma igreja de avanço, nós somos uma igreja de alcance. Ah, Deus, abençoe os empreendedores, abençoe as pessoas que estão procurando um emprego, oh Senhor Jesus, que querem mudar de emprego. Abençoe os recursos, Pai amado, porque nada vai faltar. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Se você quer ser abençoado, saia do seu lugar, abençoe, oferte, entregue ao Senhor. Abençoe a obra. Deus poderoso. Aleluia. Pode apagar as luzes. Se você puder, curve sua cabeça, me permita orar. Porque se tem uma coisa que o inimigo quer roubar é a palavra. Tudo passa, mas a palavra permanece. Cenários mudam, a palavra permanece. Deus, nós vamos entrar agora na sua palavra. E sabemos que uma palavra pode mudar a história, o destino, a vida de muita gente. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Deus, nesse instante, que não haja distração, que não haja confusão, que não haja preocupação com o que está por vir, mas que o Senhor venha nos dar discernimento para ouvir uma palavra que pode mudar a nossa história. E nós estamos em 9 cultos para alcance. Se algum deles, Pai amado, ainda não tem um objetivo para alcançar, coloque hoje esse objetivo.
e que eles venham anotar, guardar, Pai amado, palavras que vão edificar a vida deles nesses 9 cultos proféticos. Eu tenho certeza que esse alcance vai chegar na casa, na família e em tudo a qual eles forem fazer, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus ele nos deu a direção de falar sobre entusiasmo. E vocês sabem que entusiasmo em grego significa Deus dentro. E Deus ele nos deu uma palavra a respeito de Sangar. Sangar é um personagem bíblico que está escrito no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 31. E eu vou continuar ainda do mesmo jeitinho, mas usando outros personagens. E a Bíblia é rica em detalhes. E às vezes num versículo você consegue fazer 30 ministrações, 10 ministrações. Mas o mais importante não é a quantidade, é o alvo a qual vai alcançar e vai chegar na sua vida. E se nós estamos falando sobre alcance, eu não vejo personagem melhor do que continuar com a vida de Sangar. Porque Sangar é um filisteu que venceu com uma guilhada 600 homens, 600 filisteus, com aquilo que ele tinha na mão. E o nosso alcance, às vezes, nós queremos tantas coisas, mas Deus hoje, e nesse mês, Ele quer aprimorar aquilo que Ele já te deu. Porque muitas vezes a gente abre a boca dizendo, eu não tenho nada, eu não vou alcançar nada, minha vida não é nada, tudo de ruim acontece comigo. E eu disse domingo, ainda bem que Deus ele não conta com a nossa reserva, Ele conta com a nossa entrega. Porque na verdade, meu irmão, você veio nu e nu você vai voltar. Você veio do pó e do pó você vai voltar. E eu perguntei para algumas pessoas, quando você entrou na igreja, como que era a sua vida? Estava na reserva, estava cheio de entulho? E na verdade, quando a gente chega na presença de Deus, nós estamos como um entulho. E de fato, eu quero que você entre na presença de Deus na reserva, vazio. Porque se tiver vazio, um culto como esse, Deus ele vai te preencher, vai te encher até transbordar. Porque às vezes a gente fala, eu estou cheio, mas cheio do quê? Cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de tanta coisa que não serve para nada. Então se hoje você entrou nesse ambiente, meio que vazio, que bom. Essa notícia é boa, porque hoje Deus ele vai fazer o seu cálice transbordar na presença dos seus inimigos. Vamos ler o texto? Coloca Juízes, capítulo 3, versículo 31. Me dê 30 minutos. Eu não vou passar de 30 minutos nessa palavra. Olha o que diz. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Falei muito sobre isso. Talvez 4, 3 palavras só sobre isso. Mas hoje eu quero pegar depois do ele. Ele também libertou Israel. Essa parte eu não falei. Mas o que chama atenção, e é um atributo, é que ele também libertou Israel. Eu não sei as qualidades, as qualificações, mas Deus está muito afim de usar você para libertar talvez toda a sua casa, toda a sua família. Se um homem com uma ferramenta de ferir boi conseguiu vencer 600 filisteus, meu irmão, você tem o suficiente para Deus usar, abençoar e transbordar. E já que eu estou falando de entusiasmo, talvez essa segunda palavra, que vai direcionar a sua vida, 2 de 9, né? São a segunda palavra de 9. Eu quero falar um pouco hoje sobre disposição. E é tão bom quando você entende o poder de você estar disponível, porque Deus ele sempre vai procurar pessoas disponíveis. Ele não vem procurar pessoas que estão preguiçosas, mas Ele sempre vai procurar pessoas que estão disponíveis. E esse homem, Sangar, ele estava disponível para o combate, usando apenas uma ferramenta a qual ele tinha. E eu fui pesquisar em hebraico o que significa a palavra disposição. E no hebraico diz, nobre de espírito. Repita comigo, disposição
é uma pessoa nobre de espírito. Quando você vê um cara disponível, de repente um cara carrega um saco de cimento, outro carrega 5 sacos de cimento. Você olha e fala, rapaz, esse cara é um disponível. É para chegar, ele chega mais cedo, disponível. Se é para carregar a cadeira, ele coloca 10 nas costas, disponível. Mas a palavra disponível significa nobre de espírito. E se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é que você tenha uma escassez no espírito. A questão do espírito é você crer que você está numa guerra espiritual e Deus, ele vai lutar a sua guerra. E o seu Deus, ele é conhecido como rei. E se o rei, ele tem filho que é príncipe. E normalmente a sua realeza são conhecidos como pessoas nobres, pessoas preparadas, pessoas, que têm uma capacidade diferente. Aí eu olho para mim e para você, pecadores, difíceis, complicados, mas Jacó também era, e Deus troca o nome dele de Jacó para Israel, e Israel significa príncipe. Não sei a área da sua vida que você estava na escassez, preso, achando que nada iria acontecer, mas hoje ninguém mandou você vir no segundo dia. Eu quero profetizar que o seu espírito é nobre. Encha a boca e diga: nobreza do Senhor. Eu quero fazer um acróstico com o nome disponível. Cada letra de disponível, eu quero liberar uma palavra para você. Óbvio que disponível inicia com a letra D. D, diga D, de decisão. Irmão, toda pessoa disponível precisa ter decisão. Sangar, ele teve a decisão de permanecer. Levanta as mãos e diga: o alcance vai começar na sua vida através da decisão. Irmão, se vier um leão sem comer e aparece um Daniel decidido, o leão, ele vai morrer de fome 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque ali tem uma pessoa de decisão. Olha a qualidade que a Bíblia coloca a respeito de Daniel. Daniel da cova dos leões, uma criancinha com 3 anos de idade, já conhece a história dele. Mas Daniel, quando ele passa por conflito, ele tem um espírito nobre. O espírito nobre desse mês de março, que está chegando na sua vida, não vai fazer você retornar, vai fazer você decidir permanecer, e essa decisão vai fazer você alcançar. Coloca para mim Daniel capítulo 1, versículo 8. Olha os detalhes, está tudo escrito na Bíblia. Você está numa igreja que tudo que é dito é baseado na Bíblia. E talvez você leia e não tenha entendimento. Fala: meu Deus, li essa palavra várias vezes, mas nunca tive esse entendimento. Como é que pode, de Sangar, que eu nunca ouvi falar, ter tanta riqueza? Como é que pode? A palavra entusiasmo significa Deus dentro, e a palavra disponível significa nobre no espírito. Então nós precisamos decidir, entender quem é que nós representamos. Eu não sei o que você representa, mas eu sei que eu represento o céu, e essa manifestação de um espírito nobre vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Daniel, contudo, vírgula, você pode ler? Mais alto? Daniel fez o quê? Não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ô meu irmão, um espírito nobre sabe o que é certo e o que é errado. Um espírito nobre, ele sabe que tem conversas que não vão levar você a nada. Um espírito nobre, ele sabe que tudo que sai da boca dele tem poder. Daniel não teve problema nenhum em entrar, meu irmão, lá no Coliseu, onde tinha leões. Daniel, ele teve um espírito nobre antes do problema. Sangar, ele não teve medo dos filisteus, porque antes do problema, ele tinha um espírito nobre. O mês de março está aí.
Talvez o dia 5, o dia 10 está chegando e você está com um suador para pagar a conta. Diga para o seu irmão assim, ó, pega o lencinho do céu, porque você é nobre. Você não precisa suar para pagar a conta. Você precisa decidir confiar. Sacode ele e diga, decida hoje confiar. Sabe por quê? Eu decido não me contaminar. Ele ficou 21 dias sem se contaminar com as comidas do rei. O que o mundo está dizendo hoje? Guerra. O bicho vai pegar, vai aumentar as contas, a gasolina vai aumentar, o aluguel vai aumentar, tudo vai aumentar. Diga misericórdia. Eu não vou me contaminar. Meu irmão, é o funk, é o desfunk, é tudo sendo feito para os nossos filhos, com a cabeça virada, é a internet o dia inteiro, é o celular o dia inteiro, mas eu decido ter um espírito nobre e não me contaminar. Meu irmão, nós precisamos decidir. Cadê os jovens da igreja? Levanta a mão, os jovens da igreja. Glória a Deus. Ô jovem, se você já fez tatuagem antigamente, não tem problema nenhum, mas eu te pergunto, o que é tatuagem? Ela acrescenta na sua vida. Irmãos, muitos irmãos nós já tem aqui, o Léo tem, um monte de gente tem. O que acrescentou na sua vida? Me desculpa. Isso é uma maneira de você se contaminar. A partir de hoje você precisa falar, eu até poderia fazer, mas eu tenho um espírito nobre e eu não quero fazer. Isso faz você se destacar. Só os jovens de novo, levanta a mão. Ai pastor, se eu não fizer sexo antes do casamento, eu não vou conhecer como uma pessoa é. Irmão, é melhor você casar sem saber como uma pessoa é, como não é, porque depois de casado é tudo glória a Deus, maravilha e festa. Mas o que o mundo está dizendo hoje? Eu ouvi um funk dizendo assim, eu te dou porrada e você ainda me ama. E o problema não é o cara cantar, é as pessoas se contaminarem, achar que está tudo certo. Ô meu irmão, você tem um espírito nobre. Quem vai trabalhar amanhã, levanta a mão e diga, eu vou. Você vai de qualquer jeito ou com espírito nobre? Quando você chegar na mercadoria, quando você chegar na sua empresa, com um espírito nobre, você vai ver o que vai alcançar a sua vida. Não importa aquilo que você vai fazer, eu vou alcançar quando eu tiver uma decisão de ter um espírito nobre. Levanta as mãos e diga assim, quem não decide, não sai do lugar. Sabe qual é o problema de muita gente? Não decide. E se você não decide, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você não sai a pessoa sai da empresa, recebe lá 300 mil reais de indenização, diga glória a Deus. Se ela não decidir, o dinheiro vai embora, acaba e ela não fez, sacode alguém, diga decide hoje. Quem não decide, não sai do lugar. Daniel era um homem de decisão, como nós lemos, ele decidiu não se contaminar. Quando ele chega no Coliseu, meu irmão, ele está andando, ele está passeando, ele está tranquilo. O rei Dário está mais preocupado do que o próprio Daniel. Era um rei Dário, um nobre, mas quem tem espírito nobre não vai arrancar os cabelos com o dia do amanhã, mas vai confiar e decidir que o Senhor é a nossa força. Pastor, mas eu fiz um laudo e está dizendo que eu não posso ter filho. Pastor, eu estou tentando, e até hoje eu não posso ter filho. Você tem um espírito nobre. Se você quer, você vai gerar. Se você quer, você vai ter o seu filho. Se você quer, em breve vai ter um chazinho de bebê. Se você crê, minha irmã, pede a Deus, coloque esse espírito nobre, porque tudo que você pediu ao Senhor, Ele está pronto para realizar. Agora, e se não acontecer? Tem desafios, meu irmão, que Deus lá na frente vai te explicar. Tem coisas que complica, descomplica, e lá na frente Deus te explica. Mas o que você precisa fazer é decidir, confiar. Próxima letra, é a letra I, né? Letra I. E essa letra I significa iniciativa. É você se antecipar. E eu escrevi aqui, a disposição responde antes dos fatos. Meu irmão, tem gente que tem iniciativa, depois está tudo pronto, tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas a disposição, ela precisa responder antes que aconteça. É eu tocar no mar antes que ele abra, é eu jogar pedra antes do gigante cair,
É eu confiar que meu casamento será restaurado antes de estar. Porque o que você ganha falando que não vai dar certo? Oh, não vai dar certo. Ganhou o quê? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha para a gente. E ela estava, não, mas nada acontece, mas nada acontece. Eu falei, pelo amor de Deus, o que você ganha falando isso? E aproveitei, estava fazendo a palavra, e falei, sabe o que é disposição? Sim, fazer a coisa acontecer. Não! Disposição, em hebraico, significa um espírito nobre. Isso que você está dizendo hoje, Jesus falaria? Ai meu Deus. O que eu estou fazendo hoje, Jesus faria? E eu sei, eu me coloco também, a gente faz cada coisa, que depois a gente se arrepende, a gente fala demais, a gente faz demais, mas nós precisamos ter um espírito nobre. E Deus, Ele está chamando pessoas com iniciativa. Sangar, de Juízes 3, teve iniciativa. Está vindo o inimigo? Tá, mas eu tenho uma aguilhada, eu tenho uma ferramenta, e é com ela que eu vou, e eu vou vencer. Coloca para mim Isaías 6:8, só para a gente entender. Olha o que diz. Então, ouviu a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei? Para onde? Qual lugar? Fazer o quê? Olha quem tem iniciativa, que alcança, que faz a diferença, o que faz? Quem irá por nós? Irá para onde? O que eu vou fazer? Aí vem Isaías e diz, eu respondi. Quem tem iniciativa, meu irmão, confia, acredita e alcança. Diga, confie, acredite e alcance. Sabe o que ele disse? Aqui estou, envia-me a mim. Envia para onde? Não sei. Fazer o quê? Não sei. Mas se é do Senhor, eu tenho um espírito nobre. E eu estou dizendo, eis-me aqui. Quem é que vai mudar a história da sua família? Levanta as mãos e diga, eis-me aqui. Quem vai conquistar coisas que a família talvez nunca conquistou? Quem vai fazer coisas que talvez ninguém nunca fez? Espírito nobre. Está todo mundo correndo, mas eu estou dizendo, eis-me aqui. Como vai ser? Eu não sei. Eu só sei que eu estou liberando uma palavra, eis-me aqui. A ferramenta é com Deus, a missão é com Deus, o projeto é com Deus, mas eu estou dizendo e liberando essa palavra com iniciativa. Antes de fatos, antes de ver um milagre, antes de ver a bênção, eu já vou liberar uma palavra, eis-me aqui. Março, o mês de uma grande transformação na sua vida. Sabe o que eu vou falar no mês de março? Eis-me aqui. Vai vir uma fita maravilhosa numa caixa? Talvez não. Talvez vai vir um problema gigantesco para verificar se realmente você está disposto a profetizar, a gritar, eis-me aqui. Letra D já foi, letra I já foi, agora a letra S. S de superação. Irmão, superação é superação. Não é uma açãozinha. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. E eu sei que vocês não são preguiçosos. Irmão, quem nasceu na Zona Leste, quem é da região, tem que se virar nos 30. Não tem, o camarada se move, vai lá, faz uma ação, consegue arrecadar, faz alguma coisa, ele limpa o mato na rua, ele lava um carro, ele vende água no farol, ele tem uma ação. Só que Deus hoje, Ele quer que no mês de março, você tenha uma super ação. Se você dividir aqui a superação, vai dizer exatamente isso, super ação. E aí eu vou na Bíblia, e a Bíblia é maravilhosa nesses quesitos. Porque José do Egito, ele foi vendido, ele foi esquecido, ele foi tudo o que você imagina, mas esse homem teve super ação. Alguém aqui deve ter passado por traição, mas talvez vendido não. Olha como estava o cenário da vida desse homem. Traído, vendido, esquecido, mas ele tem uma característica de superação. Ele nunca parou. Mostra para mim um cenário que ele parou. Na cadeia, trancaram ele, mas ele não parou. Acusaram ele de estupro, e ele não parou. Os irmãos venderam, queriam matar ele, ele não parou.
Você pode vir com o seu diagnóstico, eu vou com o meu, mas eu vou te falar uma coisa: esses homens que hoje nós estamos falando, eles não pararam. E Sangar, de Juízes 3:31, quando veio o inimigo, ele não parou. Essa palavra é para alguém aqui hoje. Mês de março, talvez é o mês para você não parar, até que aconteça em o nome de Jesus. Pastor, o que é essa superação? O que é essa superação? É um comportamento de quem é nobre, porque normalmente o comportamento vai revelar quem é que está dentro. Entusiasmo é Deus? Agora o meu comportamento vai revelar quem é que está dentro. É ou não é assim? Na igreja, glória a Deus e aleluia. Na rua, em casa, na família. Coloca para mim em Gênesis 50, verso 20. Olha o que ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, mas que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Pastor, parece que estão planejando mal para mim todo dia. Parece que o cenário é só coisa ruim para mim todo dia. Parece que fizeram um projeto, um plano de coisa mal. Mas Deus, Ele pega esse plano mal e Ele transforma num plano do bem. Por quê? Porque o seu Deus é rei e Ele é nobre. É para alguém que está aqui hoje. Para de querer dar o troco. Para de responder na mesma moeda. Sabe por quê? Porque quando você faz o que a pessoa te fez e você não gostou, você se rebaixa do tamanho dela e você deixa de ser nobre. Pensa numa mágoa que você teve. Pensa numa palavra difícil que você ouviu. Você gostou? E por que você está doidinho para dar o troco? E se você não quer dar o troco, você quer que a pessoa se lasque. Você quer que a pessoa venha pedir ajuda para você se rebaixando. Olha que mentalidade maligna. E o apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já estou fazendo. Sacode essa pessoa e diga assim: a gente é complicado, né? Mas hoje, você precisa sair daqui com o espírito nobre. Traído, vendido, esquecido, mas não parou. Isso é superação. Quem quer avançar, precisa superar. Pastor, fui abandonado no relacionamento. Espírito nobre, é hora de superar. Pastor, minha mãe não quer nem saber de mim, meu pai não quer nem saber de mim. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece de você. Quem quer alcançar em março? Deus está te perguntando: o que você precisa superar? Qual é a dificuldade? É financeira? É espiritual? É emocional? São coisas que parece que ainda não chegou, mas talvez você está preocupado com uma coisa que não chegou, e Deus está liberando mais 10 que já chegaram, mas você ainda não recebeu, porque você ainda não teve uma superação. Você ainda não superou. Quantos traumas, quantas pessoas estão presas, estão no cárcere, porque alguém te falou alguma coisa e você não superou, alguém talvez abusou, alguém te maltratou, alguém te feriu, e como você não superou, você não consegue alcançar. Gente, tem muita gente que não consegue romper. Por quê? Porque está preso lá no passado. Ei, José tinha todos os motivos para dizer: meus irmãos me venderam, eles fizeram um plano de me matar, olha a minha vida como é que está. Eu tinha uma túnica nova, linda, diferente. Eles colocaram sangue naquela túnica e falaram para meu pai que um animal me matou. Eu vou parar na casa de Potifar. Eu honrava aquele homem. Deus estava vendo, Deus é justo, mas olha o que está acontecendo comigo. Eu parei numa cadeia. Eu ajudei um padeiro, eu ajudei um copeiro, eles não se lembraram de mim. Olha a minha vida como é que está. Ei, meu irmão, você nunca vai pegar isso na vida do Zé,
Porque o Zé tem espírito nobre, o Zé tem disposição, ele tem espírito nobre, ele sabe, meu irmão, que podem ter feito um monte de plano mal para você, mas o seu Deus tem um plano do bem para a sua vida. Levanta as mãos, igreja, e diga: eu vou ter disposição e superar crises na minha vida para alcançar. Diz. Só estamos em 3 letras. Eu vou adiantar em 6 minutos para acabar. Deu 24 minutos já. Letra P, de perseverança. Se eu vou falar da letra P, eu quero falar de Paulo. Pensa num homem que precisou ter perseverança. Prossigo para o alvo. Esse era o espírito nobre de Paulo. Disposição nunca foi e nunca será empolgação. Disposição é constância. Começo um projeto, não termino nunca. Está na hora de você ter um espírito nobre. Deu a palavra? Cumpra. Está na hora de resgatar o tempo dos nossos avós, que era tudo no fio do bigode. Quem nunca foi comprar numa venda e falou: coloque o nome do meu pai, do meu avô, e o cara escrevia num papelzinho. Alguém já comprou assim? Os mais de 30? Com certeza. Os jovens têm 15 anos, nem sabia disso, né? Oh, quero comprar o nome do meu pai. Quê? Qual o nome do seu pai? Pix. Se não for Pix, não vou aceitar. Olha como estão as coisas. Conde Sarzeda vendia fiado antes. A loja dos crentes. Hoje não aceita cheque. Porque o crente hoje está sem palavra. Olha o espírito nobre que o inimigo vai entrando e vai tirando, vai saindo. Quem tem espírito nobre não esconde o celular da esposa. Quem tem espírito nobre não curte foto de mulher. Quem tem o espírito nobre, ele entendeu que se ele cair, a família inteira pode desabar. Pastor, mas eu já fiz tudo isso. Então, Deus não leva em tempo o período da ignorância. Mas hoje você veio aqui para ouvir que você tem um espírito nobre. Pastor, e se vier uma tentação, lembra do espírito nobre. E se eu estiver quase caindo, lembra do espírito nobre. Porque se você tiver esse espírito nobre, e se você perseverar, meu irmão, você vai alcançar. Coloca para mim Filipenses 3,14. Olha o que Paulo diz. Isso é quem tem perseverança. Isso é para quem não se abala por qualquer coisinha. Porque hoje nós estamos parando em coisinhas. Que se você parar friamente e pôr no papel, você fala: não acredito. Eu estava querendo parar por causa disso. Inclusive eu tenho uma dica para todos vocês. E é uma dica de quem é bancário. Por exemplo, o Rafael é bancário. Ele vai falar com um cliente, por exemplo, ele pega uma caneta azul e fala: coloca todas as coisas que você entende que é positivo na questão X. Então te sugiro, chega na sua casa, lembre-se do ambiente de igreja e coloca todo o tempo positivo, de quando você chegou, como você está hoje. Tudo de azul. O que não te agrada, o que você acha que não é bom, coloca de vermelho, vai dar clareza. E você vai olhar e falar: meu Deus do céu, tem muito mais coisas azul do que em vermelho. E aí você vai tirar suas conclusões, porque nós somos humanos, e nós queremos mais receber do que dar. Agora, se é Jesus, e ele pega uma caneta, ele dispensa a azul, ele pega só a vermelha, e começa a olhar para cada um de nós. Ele pega a folha de um lado e do outro, vai estar só vermelho. Só de coisas que nós não temos para oferecer. Mas mesmo assim, ele perseverou até o fim na cruz. Porque através do sangue dele, o sangue de Jesus, ele pode te levar à salvação, se assim você quiser. Mas eu preciso fazer o quê? Perseverar. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Próxima letra, letra O. Já foi D-I-S-P. Agora a letra O. O de ousadia. Coloca para mim Esther 4, versículo 16. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos, como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Meu irmão, pensa numa decisão que precisa de ousadia. Foi o que Esther fez. A decisão é o seguinte: o rei tinha toda a autoridade, se não tivesse de acordo, mandar matar. E ela diz: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Levante as suas 2 mãos e diga: todo alcance exige coragem para entrar onde outros têm medo. Quando ela entra, encurtando a história, o rei, que é nobre, tem um cetro de justiça. Se o rei não aponta o cetro, morte, sentenças. Mas o rei pega e aponta o cetro dizendo: você alcançou, você foi recebida. Não importa o cenário que você estava, mas hoje o rei está pegando o cetro e apontando para você e dizendo: eu te aceito do jeito que você está, mas você não vai permanecer como você está. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vem do jeito que você está e você vai ficar do jeito que eu quero, mas eu quero que você hoje tenha ousadia, coragem para entrar em ambientes que outros não entrariam por medo. Diga assim: show medo. Vou adiantar. Aí depois tem um S de serviço. Coloca Ruth 1,16. Olha o que diz: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde repousares ali repousarei. O teu povo será o teu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela estava dizendo o seguinte: eu quero só te servir, eu quero só estar aqui com você, eu quero fazer a sua vontade. Não me manda embora. A Orfa foi embora, mas Ruth ficou no lugar onde o medo não ficaria. Meu irmão, se você veio hoje procurando uma resposta, a resposta é: fica onde Deus te colocou, porque o servir, ele vem antes de você colher. Você sabe que depois Ruth, ela vai colher as colheitas lá de Boaz, e aí, meu irmão, muda-se uma história. Ô meu irmão, para de querer colher antes de servir. Quem tem o espírito nobre, primeiro ele serve. Sabe por quê? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Levanta as suas mãos e diga: Deus, me dê um espírito nobre de servir antes de colher. Meu irmão, quem serve com disposição, vai colher, meu irmão, um tempo de honra no Espírito de Deus, na minha e na sua vida. A outra, lê a letra I de novo, de intrepidez. Meu irmão, é discernir, é ser ágil, é avançar com intrepidez, é alcançar objetivos que talvez você nunca alcançou na sua vida. Coloca para mim 1 Samuel 17:48. Tem gente que corre desse desafio, mas tem gente que tem a intrepidez de avançar mediante o desafio. Pastor, eu quero alcançar no mês de março. Então é o tempo de você avançar para você alcançar. Olha o que diz: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu. O inimigo morre de medo de você, ele vem andando.
E quando a pessoa tem um espírito nobre, e ela discerne, e ela tem intrepidez, meu irmão, ela avança, correndo, na linha de batalha para enfrentar. Talvez tem situações que você está com medo de enfrentar. Deus te trouxe aqui nesse mês de março para você enfrentar situações, mas não é de qualquer jeito. É com intrepidez, é você ir correndo, é você ir avançando. Davi derrotou o inimigo, meu irmão, com o seu comportamento e com a sua atitude. O mês de março não pode ser igual, tem que ser diferente para mim e para a sua vida. Faltam 3 letras. A letra C, que significa para mim chamado. Sabe Moisés, mesmo com medo, ele aceita o chamado. Coloca para mim Êxodo 3, versículo 11. Porque no meu ponto de vista, a disposição para mim é dizer sim, mesmo quando você se sente insuficiente. Disposição para mim é você dizer, sim, estou aqui, vou aceitar, mesmo se sentindo insuficiente. Olha o que diz o texto. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou uma pessoa insuficiente. Pastor, quantas vezes eu me sinto assim? Insuficiente. Mas hoje, ninguém mandou você entrar aqui. O disponível, o Espírito nobre do Senhor, vai alcançar a sua vida, sabe por quê? Deus ama escolher, usar as pessoas que se sentem insuficientes. Lembra que eu falei no início? Vazio. Eu dou umas cabeçadas, pastor. Parece que eu estou subindo a escada para pegar, eu desço tudo de novo. Parece que eu capoto na escada. Sabe o que é isso? Insuficiente. Mas sabe o que Deus fala para você hoje? Você tem um espírito nobre. O inimigo diz é insuficiente. O inimigo diz não dá. 5 pães, 2 peixinhos, não dá. Mas Deus diz, vem cá, insuficiente. Me entrega o que você tem na sua mão, porque eu vou levantar. Eu vou dar graças. Porque quem tem um chamado, tem disponibilidade para alcançar. Só quem tem um chamado de Deus, diga assim, eu tenho o necessário para avançar. Diga, quando o corpo cansa, o chamado não cansa. O corpo cansa, mente cansa, emocional cansa. Você fala, nunca mais eu vou lá, nunca mais eu vou na igreja, nunca mais. Mas o chamado, meu irmão, ele não cansa. Chamado sempre está ali te chamando para você avançar. Penúltima letra, letra A, de ânimo. Se você quer alcançar, você precisa de ânimo. Ânimo no dia mal, ânimo na dificuldade, ânimo quando você não aguenta mais. Ânimo quando o prazo está chegando, 52 dias, se levanta um muro, meu irmão, de Jerusalém, quando você tem ânimo. Vamos na Bíblia. Coloca para mim Neemias 4:6. Olha o que diz. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo os muros, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com mais alto, com o espírito nobre. Meu Deus, não tem nada que você não possa realizar, se você tiver o espírito nobre. É hora, meu irmão, de você avançar, é hora de você alcançar, é hora de você tomar posse. Espírito nobre. Sabe por quê? Porque o ânimo tem o poder de sustentar aquilo que você vai alcançar no mês de março. Quem crê, diga, essa é para mim. Eu vi uma frase, não é minha,
Mas eu achei muito legal. E ela diz o seguinte: quando cada um faz a sua parte, ninguém precisa fazer tudo. Sabe de onde está vindo a exaustão nossa? O cansaço nosso? É porque às vezes você se para fazendo tudo. Você chama a responsabilidade de tudo. Parece que as coisas que não dão certo, a culpa é sua. Parece que o filho tirou nota ruim na escola, a culpa é sua. Se a comida lá, o arroz, a culpa é sua. Está tendo guerra lá no Iraque, lá no Irã, a culpa é sua. Meu irmão, acorda. Coloca todo mundo para fazer o que tem que fazer, cada um faz a sua parte, porque ninguém precisa fazer tudo. Jesus chamou 12, porque ele percebeu que ninguém pode fazer tudo. Para de se culpar, para de sentenciar. O mês de março é o mês de colocar a casa em ordem. Ei, a sua responsabilidade é essa, a de você é essa daqui. Nós vamos entrar por esse caminho. Ei, comece a organizar. O problema nosso é a falta de organização. Neemias colocou cada um num canto, cada um com aquilo que podia fazer, cada um fazendo a sua parte, porque quando cada um faz a sua parte, ninguém precisa fazer tudo. Meu irmão, toque em alguém e diga assim: calma, todo mundo passa por pressão, mas comece a organizar a sua casa, e diga: por favor, para você não ter um AVC, e nem um derrame, muito menos um infarto, faça a sua parte. Fique em pé. Mês de março, mês de disposição. Faltou a letra O, a última. É obediência, meu irmão. Para alcançar, se você não passar pelo nível